José Carlos Garcia. Desculpe. Então, nós vamos fazer a correção de física. Professor José Carlos Garcia, seja muito bem-vindo. Oi, boa Tudo noite, bem? Felipe. Boa noite, galera. Tudo bem? Maravilha. Professor, seja bem-vindo à CNN Brasil. Obrigado. Seja bem-vindo à nossa sala de correções. E eu quero, de antemão, já que você me faça uma breve análise sobre a prova de física. O que você achou, professor, comparado aos últimos, sei lá, 2 anos? Bom, fazendo uma comparação, a prova do Enem está na média, não está muito diferente do que foi nos anos anteriores. É uma prova muito conteúdo, é uma prova conteudista. Tá? O aluno tem que saber os conceitos de física. É uma prova em que demanda muito mais o aluno entender o enunciado e saber do que se trata a questão. Não tem muita conta, então das 15 questões, 10 questões não tinham conta nenhuma. Era se não entender o texto e entender o tema, o fenômeno que se tratava, mas não existe uma prova fácil de 90 questões. Não existe. É impossível fazer uma prova. A prova de física foi fácil. Não, porque é uma prova que tem 90 questões, não é só física. Se você isolar a prova de física, o aluno foi fazer só a prova de física. Se você isolasse a prova de física é uma prova bem feita, adequada, né? Não tinha nenhuma questão muito difícil. Tem uma outra questão que o aluno talvez não soubesse o que deveria fazer. Eu nunca vi isso, eu não aprendi isso. É o que a gente também fala muito para a sala de aula. A gente não vai te ensinar tudo. Não dá para te ensinar tudo, sobre tudo. Sim. Então você tem que ter um certo jogo de cintura para olhar para a questão e falar, essa questão aqui é uma abordagem um pouco diferente do que você já viu. Então tinham questões assim, talvez eu não olhasse, mas o que eu tenho que fazer aqui? Mas se ele entendesse o que tinha que fazer, o que ele tinha que fazer era muito simples. Então é uma prova bonita, uma prova muito bem feita, né? E abrangeu os temas mais importantes da física, os temas mais relevantes, né? Então é uma prova bem adequada, um bom vestibular. O Enem foi mais um bom vestibular. Boa, professor. Professor, vamos lá, vamos começar as questões então. Qual é a primeira que você traz para a gente aqui, para a gente corrigir? Então, a questão 96 é o tipo de questão que não tem conta nenhuma, não tem... talvez só o aluno ficasse na dúvida, quer dizer, o que o gráfico está dizendo. Então ele fala que alguém está empurrando uma caixa, essa pessoa tem que levar a caixa do primeiro andar para o segundo andar, por isso ele vai subir uma rampa. Entre a caixa e a rampa tem atrito. E ele fala que ele vai modular a força que ele faz para fazer a caixa subir e descer. E aí ele pergunta o que acontece com a força de atrito. O que acontece com a força de atrito. O gráfico da força é de atrito. Não é a força que ele está fazendo. A força de atrito é constante. Se a força de atrito é constante, é a alternativa C. Uma questão simples. Mas se o aluno não prestasse atenção no enunciado, ele tem, como é que é a força que a pessoa está fazendo? Não, ele não quer que você analise a força que a pessoa está fazendo. Ele quer que você analise o atrito. Como a caixa está escorregando, o atrito é constante. Então, a questão de nível fácil. Sim, desde que o aluno prestasse atenção no que estava escrito no enunciado. Mas uma questão mais simples, né? Uma outra questão de física, essa aqui, né, a questão 100. Na questão 100, o aluno tinha que fazer algumas contas. Mas é uma questão clássica, nós fazemos essa questão de aula, em sala de aula. Exatamente a mesma questão. É um aparelho que é uma régua, né, de tomada, e ele me dá a corrente que o fusível de proteção suporta, 20 amperes, e a tensão, a tomada em que vai ser ligado. Então eu consigo achar a potência total que esse aparelho suporta. Aí ele me fala, ó, eu ligo no aparelho o computador e o condicionador de ar. Então eu já estou consumindo uma certa potência. Essa potência está reservada no aparelho. Aí ele pergunta, o que mais que eu posso ligar e a régua suportar, o fusível não queimar? Então é uma conta muito simples, você acha a potência total, você faz tensão vezes corrente, acha a potência total, 2.200 watts. Olha a potência dos aparelhos que ele pediu para você ligar, o computador e o condicionador de ar, reserva essa potência. O que sobrou que você tem disponível para ligar as outras coisas. A única coisa que talvez o aluno que tivesse confusão é ter uma ordem em que você pode ligar os outros aparelhos. E você liga esse aparelho primeiro, em seguida esse, em seguida esse. Ele pergunta qual que você pode ligar.
E do que você pode fazer, você só pode ligar mais uma coisa na ordem que ele dá. Então ele imprime, liga a impressora, qualquer outra coisa que ele ligar vai queimar o fusível. Então ele só pode fazer... Eu não pergunto o que ele pode ligar além do que está ligado. Ele pergunta o que ele pode acrescentar na ordem que ele dá. Então ele só pode acrescentar mais um aparelho por causa da ordem que ele deu os aparelhos. Mas a questão é sim, a questão conhecida, bater em sala de aula, que a gente discute em sala de aula, não faz, a conta é tranquila, simples a conta, mas ele tem que entender qual é a pergunta do examinador. Não é qual aparelho a mais ele pode ligar, é quais as operações, né? Quantas ligações a mais ele pode fazer. Ele só pode fazer mais uma ligação, na ordem que ele deu. Né? Se ele troca a ordem das operações, ele pode fazer mais coisas, mas na ordem que ele dá só pode ligar uma coisa. Então é uma questão, tem uma continha simples de fazer, mas o aluno tem que entender qual é a pergunta. A questão número 101, né? A questão aqui que ele cita até uma obra do Adoniran Barbosa, né? Um samba muito famoso do Adoniran Barbosa, ele coloca o trecho do samba aí, né? A mariposa, quando chega o frio, fica dando volta em volta da lâmpada para se esquentar. Né? Quem tem a minha idade, talvez você não conheça essa música, mas essa música é famosíssima, do Adoniran Barbosa. É um samba famoso, cômico, né? O Adoniran é um gênio. E ele fala, por que a mariposa, quando chega perto da lâmpada, especialmente a lâmpada incandescente, que é uma lâmpada quente, é uma questão feita por alguém bem idoso, tá? Porque a música, a referência da música é antiga, e lâmpada incandescente eles nem mais sabem o que é. Mas a lâmpada incandescente é uma lâmpada muito quente. Então a luz atrai a mariposa, isso é um fenômeno biológico, mas por que a mariposa morre? Porque ela superaquece, porque a lâmpada incandescente é muito quente. Como que o calor chega da lâmpada incandescente até a mariposa, desprezando efeitos de fluido, ou seja, a existência do ar? Radiação. Então o calor se propagou da lâmpada até a mariposa pelo ar. Aliás, mesmo que ele levasse em conta a convecção, a principal forma de transmissão de calor aqui seria a radiação. Questão simples. Né? Então é a letra C, né? É isso? Para a gente aqui é a letra C, radiação. Né? Letra C. Então, do gabarito verde, letra C. Professor, verde, essa é uma questão de nível fácil, médio ou difícil? Fácil. Também é uma questão fácil. Questão fácil. Boa. Né? Ótima. Vamos lá. Outra questão de física. Então, vamos aqui na ordem. A questão número... cadê? Não. Aqui, não. Essa aqui, ó. Que é uma questão que já caiu em outros vestibulares. Mesmo tema. Icterícia. A criança que nasce, né, com um problema no metabolismo do fígado. Então, ela vai para o banho de luz. Então ele fala, né, porque a criança tem que tomar o banho de luz, aí coloca ela num bercinho especial, que tem uma iluminação especial, uma iluminação que ela é vermelha, de uma radiação de uma certa cor, que inicialmente ele fala que é vermelha alaranjada. Aí, conforme a criança vai respondendo ao tratamento, a fototerapia, essa luz vai mudando de cor, e aí tem um dispositivo sensor que acusa a mudança da cor através do comprimento de onda luminoso. E ele pergunta qual é o gráfico, o que representa a cor da luz, a iluminação no começo do tratamento, que ele dá o gráfico, que é esse gráfico aqui, que é esse gráfico aqui. Que ele dá o gráfico no início do tratamento, que é o gráfico que vem na figura A, que é esse gráfico aqui. Ótimo. Então esse aqui é o gráfico inicial. Então se você olhar aqui nas alternativas, esse gráfico aparece em todas elas. Tá, quando a cor chegar no fim do tratamento, que é uma cor mais azulada, qual é o gráfico que representa o fim do tratamento? Bom, é só o aluno saber que o comprimento de onda da luz azul é menor, o comprimento de onda da luz azul é maior que o comprimento de onda. O comprimento de onda da luz azul é menor que o comprimento de onda da luz amarela alaranjada. Então ele compara o início e o fim do tratamento, ou compara o único gráfico que ele tem que se atentar é o gráfico final, né, da cor final, e você vai ver que é a alternativa A, que é o que mostra que o comprimento de onda da luz azul é menor que o da luz verde. Não tem conta nenhuma, é só ele saber, lembrar que o comprimento de onda e a cor estão associados dessa maneira. A gente até dá uma regrinha mnemônica, né? Quanto mais fria, entre aspas, for a cor da luz,
menor é o seu comprimento de onda. Então, como a luz azul é mais fria que a luz vermelha alaranjada, ela tem um comprimento de onda menor. O gráfico que mostra o comprimento de onda menor, o que tem a montanha mais à esquerda, é o A. Também é uma questão que não tem conta, uma questão de ler um gráfico, é um gráfico simples, um conceito simples, mas o aluno tem que saber dessa informação. Ele tem que ter esse conteúdo. Então é uma prova, então é uma outra questão basicamente de conteúdo. Então essa é uma questão de nível fácil, então. Também. Essa aqui, ó, ótimo. Gente, outra questão velha, tá? TV de tubo. Pergunta para o seu pai depois, para sua mãe, talvez para os seus avós, o que é uma TV de tubo? A gente nem mais usa esse exemplo em sala de aula, porque ninguém mais sabe o que é uma TV de tubo. Mas a TV de tubo era uma coisa muito legal para explicar física, porque tem coisas na TV de tubo que tem muito a ver com a física do ensino médio. Mas, basicamente, era o aluno entender, lembrar que aqui, ó, esse gráfico aqui era o que resolvia o problema. Aqui você tem um gráfico, um desenho, em que aparece um campo elétrico uniforme, o céu, que está nessa região aqui. Aí vai entrar elétron aqui. Nessa parte aqui, o elétron é acelerado por um campo elétrico, que está na horizontal aqui na figura. Quando ela entra nessa outra parte do tubo, que é o que está detalhado aqui, surge um outro campo elétrico, agora na vertical. Esse campo elétrico aplica uma força elétrica no elétron, que é esse cara aqui. Era só lembrar que quando a carga é negativa, quando a carga que vai sofrer a ação da força é negativa, a força e o campo elétrico têm sentidos opostos. Na figura, o campo elétrico é para cima, então a força elétrica no elétron é para baixo. Em qual pontinho o elétron ele vai bater? Então o elétron veio aqui para a direita, levou um empurrão para baixo, para onde ele vai? Para baixo. Ele acerta o ponto 2. Então a resposta da questão é o item B. B. Então a gente está na questão, qual que é a questão que a gente está, professor? Só para a gente questão 114. Questão 114 do gabarito verde, então, é a letra B. Difícil, médio ou fácil, professor? De fácil para média. De fácil para média, né? A próxima questão é a que vem em sequência, que aqui aparece de novo uma coisa bem antiga, que é um quadrinho da Mônica do Cebolinha de 21. Que não é tão antiga ainda. Mas a Mônica está gritando com Cebolinha e as coisas começam a quebrar. Copo, taça, vidro, óculos da pessoa do lado. E o fato de quebrar, né, o grito da Mônica fazer quebrar esses objetos, não tem tanto a ver com o fato da Mônica estar gritando. Não tem tanto a ver com a intensidade da força, da intensidade do som que a Mônica está produzindo, mas tem a ver com a frequência do som da voz da Mônica, que é aquela coisa clássica, cantor de ópera, ou cantor de heavy metal, quebrando taça de cristal com a voz. Não tem a ver com a intensidade da voz do cantor, tem a ver com a frequência da voz. O fato da frequência, daquela nota musical que o cantor está emitindo, tem uma frequência que coincide com a frequência de vibração da taça. Os dois começam a vibrar na mesma frequência, eles entram em ressonância, e essa ressonância, o vidro começa a vibrar, como o vidro é rígido, ele começa a vibrar, ele não tem flexibilidade e ele vai quebrar. Então o que aconteceu? As peças que estão quebrando no quadrinho, elas entraram em ressonância com a frequência do som que a Mônica emitiu. Então tem a ver com ressonância e frequência. A alternativa da questão 115, então seria a alternativa B. Ressonância e frequência. Então, questão 115, letra B. Eu achei muito interessante fazer essa associação também com os cantores de ópera, que é uma coisa bem clássica, né? Que a gente vê desde desenhos infantis, em testes, e sempre tem isso. Sim, uma questão muito clássica. Né? Tem milhares de vídeos na internet mostrando isso. Né? A cantora de heavy metal, o pessoal do heavy metal também faz muito isso. Eles têm um alcance vocal muito grande. Né? Eles têm um controle da frequência muito grande. Né? São grandes cantores também. Então isso também acontece. Então para a gente ter em mente do TRI, então seria uma questão de nível fácil, então essa? É, uma questão de nível fácil, é fácil. Talvez não te confundisse um pouquinho com o fato de ela estar gritando, mas não tem tanto a ver com o fato de ela estar gritando. Né? Então é uma questão de média fácil, digamos assim. Questão de média fácil. Uma questão aqui que seria um pouco mais, essa aqui seria um pouquinho mais complicada, é a questão de número, eu pulei alguma questão, isso, a questão de número
120, essa questão aqui, era a questão que, digamos o seguinte, você teria que fazer mais contas da prova. É uma questão difícil. Essa é uma questão difícil. Primeiro porque o aluno tem que ter um conteúdo que é um pouco mais aprofundado, que é entender como é que você associa geradores. Ele tem a sacada de que ele pede a quantidade mínima de geradores que devem ser associados. Então o aluno tem que ter esse conhecimento da matéria, que nesse caso a associação só pode ser em série. Aí tem que ter um trabalho para calcular o valor dessa resistência aqui. Só que a gente consegue calcular essa resistência com os dados que estão no problema. E aí ele tem que ter a sacada, que a resposta é aquela em que o valor da tensão gerada e da resistência são múltiplos inteiros dos valores que ele obteve antes. Então são várias coisas que o aluno tem que perceber. Essa questão é uma questão complicada. São várias coisas que o aluno tem que perceber. Ele tem que fazer algumas contas, porque ele precisa da relação numérica, né, desses valores, para entender que a única alternativa que está dentro das várias, digamos, condições que o problema propõe é a alternativa B. Ou seja, esse valor tem que ser múltiplo disso aqui e esse valor tem que ser múltiplo dessa resistência que ele achou fazendo a conta. E ele tem que entender que essa associação em série é a associação que dá a quantidade mínima. Então, essa questão é complicada de fazer. Essa é uma questão difícil. Uma questão de cidade é uma questão difícil. É a alternativa B da questão 120, né, da prova verde. Essa é difícil. Professor, você acha que, então, na prova de física, essa seria uma questão que teria que levar um pouquinho mais de tempo para ser resolvida, né? Sim, mais tempo. O aluno tem que ter mais maturidade para fazer, tem que ter iniciativa para fazer. É uma questão difícil, porque essa é a questão difícil, quer dizer, é a questão que o aluno tem que ter maturidade, ele tem que ter o conhecimento da matéria, não é só saber a matéria, ele tem que ter maturidade para manipular os conceitos para chegar na resposta que o examinador quer. Então essa é uma questão difícil para o aluno fazer. Boa, professor. Inclusive, lembrando você que está assistindo a gente está corrigindo o gabarito verde e o professor está lendo os enunciados aqui, comentando cada questão. Se você tiver com o seu caderno em mãos, você consegue encontrar a questão facilmente pelo enunciado. Caso não, no site da CNN Brasil tem os outros gabaritos, o gabarito amarelo, o azul e o branco, para você fazer a correspondência e entender direitinho onde é que a gente está. Fechado, gente? Não esqueça também de mandar o seu comentário se você identificou uma questão que o professor está iniciando aqui, falando, me lembrei dessa aqui foi muito difícil para mim. Manda seu comentário e a gente pode mandar uma pergunta também, que a gente pode passar aqui para o professor. Fechado? Vamos continuar, professor? Então, a próxima questão, questão de 122, também da eticidade. Essa é uma questão que o aluno não está acostumado a fazer. Sabe aquela coisa que, eu não aprendi, não me ensinaram isso no ensino médio. Não dá para ensinar tudo para as pessoas, né? Não tem como o aluno saber tudo. Ele tem que ter um jogo de cintura. Não dá para ensinar tudo para todo mundo. Ele propõe que ele quer medir a temperatura de alguma coisa usando a resistência de um fio de platina. Então, é um termostato. Tem no forno elétrico, tem no ar-condicionado, enfim. Você vai medir a temperatura medindo resistência. E aí ele dá vários sensores. Todos eles têm que medir a mesma faixa de temperaturas. Ele dá várias opções de materiais para o sensor, com o comportamento de vários. Então, tem 5 materiais. Ele coloca 5 gráficos em cima do mesmo plano. Aí o aluno já assusta. Nossa, tem um monte de gráfico, ele tem que fazer um monte de conta. Ele dá aqui a equação geral que ele tem que usar, né? Mais BT. Aí o aluno já fica preocupado, né? Que fazer conta, muita coisa. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber dos materiais que estão aí, quais os 2 melhores para fazer a medida, os que têm a melhor resolução. Então, a única coisa que o aluno tem que saber é o seguinte: na mesma faixa de temperaturas, o que mede melhor é o que você enxerga com mais detalhes. É como se fosse qual é a régua que tem mais risquinhos. Então você tem uma régua que mede 1 metro. Qual que me dá mais precisão? Aqui naquela régua estão marcadas 10
risquinhos, ou seja, de 10 em 10 centímetros, ou é a régua que está marcada de 1 em 1 centímetro, ou é a régua que está marcada de 1 em 1 milímetro? Qual é a régua que me dá a medida mais precisa? Qual é a régua que eu enxergo mais a escala? É a régua que está mais inclinada, mais em pé. Ou seja, no mesmo intervalo de temperatura, eu tenho uma quantidade maior de resistências para serem medidas. Ou seja, a resposta é a reta mais inclinada. E a reta mais inclinada é a reta número 2 e depois a reta número 5. Não tem nenhuma conta para ser feita. Mas o aluno tem que ter essa maturidade para entender o que ele está me perguntando. Ele está me perguntando qual dos aparelhos, no mesmo intervalo de temperatura, me dá uma visão mais ampla, né, maior, eu tenho mais valores de resistência para ler. Então ele vai ser mais preciso a medida. Então a resposta seria? 1 e 2 é a alternativa, perdão, 2 e 5, que é a alternativa E, né? 2 e 5. Letra E. Da prova verde. Professor, você acha que essa aí pode ter alguma pegadinha do tipo confundir com outra ou é bastante óbvio? Não, é aquilo que eu falei. O aluno, se ele entender o que ele tem que fazer, é instantânea a questão. O problema é ele entender. Então, é uma questão difícil. Tá? Se o aluno não tiver essa maturidade para entender o que está sendo perguntado, é uma questão difícil. O aluno ele tem que ter um insight. Sobre o que ele está falando. Então, é uma questão difícil nesse sentido. Porque tem questão que você descobre o que tem que fazer e tem que fazer um monte de coisa. Um monte de conta, fazer um monte de aproximações e tem que fazer um monte de coisa. Eu entendi o que eu tenho que fazer, mas eu tenho um trabalhão para fazer. Essa aqui não, se eu entender o que tem que fazer, entendi, então é imediato. Então, é uma questão difícil por esse ponto de vista. O aluno entendeu o que ele está acontecendo. Ele entendeu? A questão é imediata. Então, vai depender muito do aluno. E esse gráfico também dá uma noção visual melhor, né? Sim. É uma questão visual. É só olhar o gráfico. Não tem nem que ver os valores, é só olhar qual é a reta que está mais inclinada. Boa, professor. É uma questão... Fala. Boa. Agora vamos passar para outra questão, então? Vamos embora. Vamos lá, estou animado. Questão... Essa aqui também é difícil. Essa aqui é o aluno difícil. Ele tem que pensar em 3D. É uma questão em 3D. Então, o avião que vai decolar do ponto A chegar no ponto B. Aí o cara me fala que distância o avião tem que andar para leste, que distância o avião tem que andar para o norte, que altitude o avião tem que subir. Ele me dá as instruções da torre de controle para o piloto. Você tem 6 minutos para subir 1 quilômetro, andar 20 quilômetros para norte e 20 quilômetros para leste. O piloto vai lá e ajusta o piloto automático do avião para fazer o que a torre mandou ele fazer. Só que começa a ventar. Aí tem 3 ventos. Tem um vento de cima para baixo, que empurra o avião para baixo. Tem um avião que empurra, um vento que empurra o avião para trás, para leste, para frente, ele vai a favor do vento para leste e vai contra o vento para o norte. Então o piloto tem que compensar a velocidade do vento. Então ele tem que acrescentar a velocidade de subida, porque o vento está empurrando ele para baixo. Ele tem que descontar a velocidade para leste, porque ele está indo a favor do vento. E ele tem que compensar a velocidade para o norte, porque ele está indo contra o vento. Então o aluno tem que fazer 3 contas, não são contas difíceis, são contas simples, são números bonitinhos, mas ele tem que ter essa visão em 3D e tem que saber o que o piloto tem que fazer para corrigir o fato do vento em cada direção, para no final das contas compensar o que o vento atrapalhou e chegar no ponto B. Então, é uma questão que deu trabalho para o aluno fazer. Também é uma questão que ele vai demorar um pouco para entender a questão, para entender o que tem que fazer. Aí vai ter que fazer 3 contas, na verdade 6 contas, né? Ele vai ter que fazer uma divisão para achar as velocidades, depois acrescentar ou subtrair as velocidades em cada direção que ele tem que fazer. Então é uma questão que dá um pouco de trabalho, de conta algébrico, tem que fazer umas continhas, não são contas difíceis, mas tem que fazer as continhas. E o aluno tem que entender, tem que ler com calma o texto, saber o que está acontecendo, o que significa o avião ir para leste e o vento ser para leste, o que significa o avião ter que subir e o vento está para baixo, quando que ele tem que somar a velocidade, quando tem que subtrair velocidade, nas 3 direções. Então é uma questão já mais difícil.
Tanto... É como você falou, professor, é pensar em 3D, né? Pensar num todo, né? E aí dá a alternativa de docinho. A questão número Boa. 128 da prova verde. É uma questão difícil. Então, Então, é tá uma vendo? Tem questão questões difícil. fáceis mesmo, imediata. Tem questões fáceis, mas demanda o aluno ter um pouco mais de maturidade, segurança e tranquilidade. E tem questões difíceis, questões que são mais trabalhosas. Sim, sim. A Eu própria... imagino, professor, inclusive para as pessoas que, me perdoe te interromper, para as pessoas que são de humanas, por exemplo, eu acho que quando chega para nesse tipo de questão, que tem uma profundidade maior, entra um desespero. Sim. Mas eu acho que a sua dica é preciosa, que é ler o anunciado, mantenha a calma e aí entendendo qual é o passo a passo a ser feito, Sim. né? Sim. E não se deixar intimidar, né, pela cara da questão. Né, o texto é grande, vou perder um tempo para ler? Sim, você vai perder tempo para ler o texto, mas lê com calma, não lê com pressa. Não se assusta com o gráfico. Né? Olha o gráfico com calma. Então, às vezes, o aluno... o Enem é uma maratona, o Enem é uma prova mental. É uma prova de... você perguntar para um maratonista, né, você pega os 10 melhores maratonistas do mundo, provavelmente eles não têm nenhuma diferença fisiológica importante, a diferença é mental. Né? É como o cara administra, né, a ansiedade, como o cara administra, né, a dor física do exercício. E é a mesma coisa o Enem é uma maratona. Tá? Então, o aluno, pô, mas professor, eu sabia disso, eu aprendi, eu estudei isso, né, eu fiz isso um monte de vezes, na hora... Então, você estava preparado fisicamente, mas o seu emocional talvez não estivesse preparado. E é isso, muitas vezes, que é isso que atrapalha o aluno no Enem. Então, muitas vezes, uma dificuldade importante do Enem, que o aluno sente, é essa coisa emocional, o psicológico dele. Como é que ele encara a prova. Essa questão 129 é uma questão que a gente faz muito com os alunos. Só que a gente faz como? É um ônibus passando em cima de uma ponte, é um trem passando na estação do trem, né? Quanto tempo demora para o trem passar a ponte, quanto tempo demora o ônibus passar pelo quarteirão. Só que aqui ele fez diferente, vamos falar, um meliante, né? Uma pessoa, né, que tem muito gosto pelos bens alheios. E essa pessoa ela vai ser detectada por um sensor, um alarme. E basicamente tem que saber o seguinte: quanto tempo demora para a pessoa cruzar o feixe de alarme? Quanto tempo demora para o trem passar pela estação? Quanto tempo demora a pessoa passar pelo feixe do alarme? Ele queria saber qual é o tempo mínimo. Bom, o tempo mínimo vai acontecer quando o meliante andar a menor distância com a maior velocidade. A maior distância que ele vai atravessar o feixe é andando na horizontal. Porque se ele subir na frente do muro, como está na questão, o feixe tem que varrer toda a estatura dele, sei lá, 1,60 m. Agora, se ele cruzar o feixe andando na horizontal, o feixe tem que varrer só a largura do corpo dele. Que ele fala que é de 35 centímetros, de 20 centímetros. Ele fala a largura da pessoa. Então, essa é a menor distância que a pessoa vai andar. E então ele tem que andar a menor distância com a maior velocidade. Qual deles tem a maior velocidade? O que está andando a 5 metros por segundo. Não tem nem conta para fazer. É só o aluno entender. Ele tem que atravessar, andar a menor distância na frente do feixe. E isso se dá se ele andar de lado e não na vertical, porque de lado o feixe vai varrer só o tronco dele, a largura do tronco. Na vertical tem que varrer a estatura toda. Então tem que ser uma dessas três. E qual é? Aquele está mais rápido. Se eu quero o menor tempo para cruzar, tem que ser a maior velocidade. Então é a alternativa, a alternativa B. Quando ele faz a conta, né, aí tem que fazer uma conta, tem que dividir os 35 centímetros, que é a largura do feixe, a largura do corpo da pessoa, pela velocidade maior, que é 5 metros por segundo. Mas é uma conta simples de fazer. E ele vai achar 70 milissegundos, alternativa B de bola. Tá vendo? Não é uma... Então, pode falar, perdão. Não é uma questão que o aluno viu muito em sala de aula, de um tema importante de cinemática, movimento uniforme. Então é um assunto clássico, clássico, clássico. A conta é muito simples de fazer.
Mas o aluno tem que ter a maturidade de perceber, em que situação eu vou estar satisfazendo a condição do problema. A pessoa andar o menor tempo possível. Mas, de novo, uma questão que a execução dela é simples, mas demanda do aluno alguma maturidade para entender o que ele tem que fazer para resolver a questão. Então seria uma questão de nível médio, vamos dizer assim? Nível médio, pode-se dizer que sim. Nível médio. Nível médio. Boa, professor. A próxima questão está do lado aqui, que é a questão... Isso é moderno, tá? Isso é moderno. Se a Dona Irã Barbosa é uma coisa mais retrô, né? Se a TV de tubo é uma coisa mais vintage, para não falar velho, aqui é uma coisa moderna, o forno de indução, que é um dos exemplos que a gente usa muito em sala de aula. Como é que funciona o forno de indução? Só para explicar para as pessoas, para quem não conhece o fogão, o forno de indução, é aquele que não tem fogo, é isso, né, professor? É um fogão elétrico, no sentido que ele usa energia elétrica, mas ele não usa a resistência elétrica em si. Ele usa campos magnéticos, então você tem um eletroímã na base do fogão. Esse eletroímã cria um campo magnético que varia no tempo. É a mesma tecnologia da ressonância magnética. É a mesma tecnologia da tag do que você passa no estacionamento sem pagar, do free flow. É a mesma tecnologia. Ou seja, você tem uma fonte de campo magnético, gerando um campo magnético variável no tempo. Esse campo magnético atravessa um circuito elétrico. E ao atravessar esse circuito elétrico, ele gera uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica pode se transformar num sinal de uma tag, num pedágio free flow, ou pode ser transformada em calor pela resistência da base da panela que você vai colocar água. Mas é o quê? Indução eletromagnética. Então você usa a indução eletromagnética para criar correntes elétricas que, com a resistência do fundo da panela, vão gerar calor que vão esquentar o conteúdo da panela. É outra questão clássica. Essa aqui é uma questão clássica, porque é um exemplo muito usado na sala de aula, para você ilustrar aplicações da teoria. Então, é um exemplo clássico, a gente fala em sala de aula, mostra, explica. Então, essa aqui é uma questão fácil. São conceitos básicos, fundamentais, essenciais, muito batidos, e é um exemplo clássico de sala de aula. Todo professor que fala sobre indução magnética vai usar isso como um dos exemplos de algo que você usa em indução magnética, que é o forno de indução magnética. Então, é uma questão também, eu diria que é simples, por causa disso. É um conceito que a gente fala em sala de aula e um exemplo clássico. Todo livro tem, todo professor vai dar em sala de aula, e é a alternativa D. Indução eletromagnética, criado pela... Está aqui a bobina, ó. Essa bobina aqui está criando o campo magnético. E é essa bobina que está lá embaixo da boca do fogão que está criando a indução e está gerando a energia para que vire calor e esquente a comida. Então essa aqui é uma questão simples. E também não tem conta nenhuma. Mas é uma questão de conteúdo. Professor, enquanto você está dizendo que essa aí é questão simples, na anterior, quando a gente estava falando do feixe de luz do meliante ali no muro, tiveram pessoas que comentaram aqui, o Juan Marçal, por exemplo, ele falou assim, que esse é o tipo de questão que eu não fico triste por errar, porque estava bem complexa essa questão. A Gabriele Ferreira falou, me assustei bastante. Então, tiveram várias opiniões também agora voltando a essa questão atual, então era uma questão que era bem comum, bem simples e debatida em sala de aula. Sim, uma questão comum. Boa. Uma questão comum. Boa. A próxima questão, tem só mais duas. Essas duas questões são mais de média para difícil. Ótimo. Tem uma questão que ele pergunta, né, que é a questão número 133, uma questão de eletricidade, que aqui, de novo, já é um conteúdo um pouco mais aprofundado, já vai demandar que o aluno saiba um pouco mais de física, porque não tem uma conta complicada de fazer, porque ele dá os dados simples, mas ele fala que essa peça aqui, ela suporta uma certa tensão elétrica. Só que eu tenho uma fonte, uma bateria, cuja tensão é 20% maior do que a tensão do que essa peça suporta. Tá aqui, ó. Aí ele me pede para acrescentar uma outra peça, que é um outro resistor, que é o que ele chama de RP, de modo que ao acrescentar esse outro resistor, eu faça com que o resistor RC trabalhe na tensão nominal. E aí o aluno tem que lembrar que uma das utilidades do resistor é ser um divisor de tensão. Quando você tem um circuito que você tem um excesso de tensão, um dos jeitos de você ocupar esse excesso de tensão é acrescentar ao circuito um outro resistor, um segundo resistor, que tem até o nome, resistência multiplicadora,
E esse outro resistor, ele vai dar conta do excesso de tensão. E o aluno tem que lembrar que isso acontece quando o resistor está em série, então não podiam ser essas duas alternativas. Então ele tem que saber o que é uma associação em série de resistores, o que é uma associação em paralelo, quais são as propriedades da associação em série, as propriedades da associação em paralelo. Então ele sabe que não pode ser em paralelo, que tem que ser em série. E aí ele tem que notar que como a tensão da fonte que ele vai usar é 20% maior do que a tensão que o resistor suporta, ele tem que ligar em série um segundo resistor que tenha 20% da resistência do resistor original. Então, a alternativa, a questão não é complicada. Então, o mesmo fator de multiplicação da fonte, no caso, é o fator de multiplicação do resistor que tem que ser adicionado, que no caso é 20%, 0,2. Então, é a alternativa E. É uma questão de execução simples, mas que, de novo, demanda conhecimento e maturidade do aluno. Também é uma questão difícil, então. Isso é muito bacana. É uma questão interpretativa também? Sim, sim, você tem que entender o problema, sabe qual é a solução para esse problema. Né? Eu tenho muita tensão, então eu tenho que dividir essa tensão. Como é que eu divido a tensão? Ligo um resistor em série. Então, é uma questão mais difícil. Mas, de novo, embora maturidade e conhecimento da matéria, com uma certa profundidade, mas a execução era simples. E a última, então, a alternativa E na prova verde. E a última questão de física é essa questão aqui, que é aqui também, de novo, já um assunto um pouco mais aprofundado na matéria, que é a sonoridade, né? A sensação sonora, quantos decibéis um som produz. Felizmente, ele dá a conta, né? Ele dá a fórmula que o aluno tem que usar, a equação de Webb-Fechner, que já não é uma equação que o aluno tenha tanto contato, por isso que ele deu a equação. Não é o tipo de fórmula que o aluno vê muito no ensino médio. Velocidade média, ΔS por ΔT, potência, energia por tempo, são fórmulas que o aluno vê muito no ensino médio. Manipula muito. Essa aqui já não. É uma forma que ele não vê tanto e já é uma matemática um pouco mais sofisticada, porque envolve logaritmo, mas ele deu a expressão que tem que ser usada. E aí o aluno tem que saber como usar a expressão. Então ele tem que saber comparar a intensidade sonora da voz de uma pessoa conversando, de uma pessoa gritando, na verdade, e 10 mil pessoas gritando. Ele tem que comparar essas duas sensações, certo? Então ele vai usar essa expressão. Mas o aluno tem que saber, tem que conhecer propriedade de logaritmo, que ele fazer uma conta logarítmica, ele tem que saber onde vai qual dado, então onde que vai a potência de um grito e a potência de 10 mil gritos. Então essa é uma questão difícil. Embora a conta, para você efetuar a conta é simples, você vai fazer no fim, você vai somar 100 com 40, essa é a conta final que você faz. Embora a execução aritmética da conta seja simples, a construção da solução é mais sofisticada. Então, isso aqui também é uma questão mais difícil, na alternativa C, né, na prova verde. Então, a sensação sonora, uma pessoa gritando, você tem a sensação de 100 decibéis. 10 mil pessoas gritando, a sensação é de 140 decibéis, porque é uma escala logarítmica, cresce numa proporção logarítmica. Então, aqui, essa questão já é uma questão mais trabalhosa, mais complicada. Essa aqui é uma questão difícil também. Então você tinha umas 3 questões difíceis nas 15, umas 4 ou 5 médias e o resto média para fácil, algumas questões realmente fáceis. Então uma prova muito bem feita. Então, repito, se você tirar a prova de física do contexto do Enem, é uma boa prova de física. Vai avaliar muito bem o aluno. Mas se insere ela numa prova que tem um total de 90 questões, não tem nenhuma prova fácil. Professor, eu acho que num resumo da prova de física, eu poderia dizer então que assim, o aluno que tivesse prestando atenção nos enunciados já conseguiria resolver metade da prova. Ou mais. Ou mais. Um bom aluno que tivesse... Vamos supor, eu não quero fazer conta. Eu quero evitar o máximo de conta possível. Um bom aluno que fez que estudou, que se esforçou, que se empenhou, que se dedicou, ele faria dessas 15 questões, 10 questões ele faria com alguma facilidade. 5 questões ele teria mais trabalho. De 10 a 9 questões ele faria com alguma facilidade. Tá? As outras 5 questões ele teria mais trabalho, teria que demandar mais tempo. Que é outra coisa, né? Quantos minutos ele tem para fazer a questão? Exatamente. Talvez seja sábio não fazer a questão. O aluno, eu sei fazer essa questão, mas vai dar muito trabalho, vai demorar muito tempo.
eu vou deixar de fazer 4 ou 5 questões que no TRI me dariam um maior custo-benefício para fazer essa questão que é muito difícil e no TRI não vai contar tanto. Então, às vezes, vale a pena não fazer a questão, né? Ou pelo menos eliminar as óbvias. Então, 5 alternativas. Essas 2 eu sei que não dá, não pode, impossível. Restringir a sua opção, a sua probabilidade de acerto. Mas como a prova demanda o TRI, a questão muito difícil, ela não vai te dar muita vantagem. Uhum. E a questão muito fácil também não. Mas entre investir tempo em fazer uma questão muito difícil e uma questão fácil, faz a fácil. Exato, né? Exatamente. Exatamente. Porque daí a gente acaba otimizando o tempo para outras questões, Sim. até mesmo de outras matérias, para ser rápido também, né? Saber como correr a prova. Tem hora que você tem que acelerar, tem hora que não vale a pena acelerar nesse trecho da maratona. Não vale a pena, na subida, não vamos esgoelar na subida, né? Na descida eu tenho que segurar para não machucar o joelho. Então o aluno tem que ter ele tem que saber como fazer a prova do Enem. A prova do Enem é uma prova muito peculiar, porque não basta o aluno saber a matéria e o conteúdo. Ele tem que saber como administrar o tempo dele, como administrar o emocional dele, o psicológico dele, porque para não chegar depois, bom, mas eu sabia essa questão, por que eu não fiz na prova? Por quê? Porque você estava com o seu emocional, o seu psicológico talvez um pouco mais. Por isso que, se você é o primeiro Enem que você faz, né, o aluno está terminando o ensino médio, acabou o ensino médio, o primeiro Enem que faz, nossa, eu fui muito mal no Enem. Não, calma, calma. Muito do Enem realmente é prática, é treino de fazer provas extensas. Então não fique desesperado, não fique angustiado porque é o seu primeiro Enem e você foi muito mal. Não é assim. Tá? É treino. O Enem também é muito treino. Boa. Professor José Carlos, muito obrigado, professor de Física do curso Colégio Objetivo, que fez aqui com a gente a correção da prova de Física, segundo dia de provas